Oba, de boa na lagoa, começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje eu gostaria de falar sobre a dificuldade em se fazer amizades com o passar do tempo. Porque depois que você sai da escola, você se depara com dois tipos de amizade. A primeira é aquela que você fez quando era mais novo, quando estava estudando. Aqueles amigos que você conhece desde a infância, que você dormia na casa um do outro, que você é familiarizado com a família, literalmente com os pais, às vezes irmãos, tios, até avós dessa pessoa. E muitas vezes essas são as amizades que você consegue levar para a vida toda, né? E são pessoas com quem você tem memórias afetivas, muito por conta da idade que você tinha quando dividiu momentos com ela. Então, é muito fácil a gente se lembrar de coisas boas da infância quando estamos acompanhados de pessoas. Por exemplo, eu lembro que tem um primo muito querido meu, que sempre quando ele ia em casa, ele levava o PlayStation, primeiro era um, depois foi o 2, e a gente passava horas jogando e era a maior diversão porque eu não tinha o PlayStation. Então, o simples fato de ter um PlayStation ali pra brincar com o meu primo me gerou memórias afetivas, né? E assim como com outros amigos. Amigos que iam dormir em casa, ou eu ia dormir na casa deles, a gente ficava jogando videogame, lendo livros e esse tipo de coisa, desenhando. Então, existem memórias afetivas por conta muito da idade, de estar fazendo algumas coisas pela primeira vez lá ele. E depois, né, que a gente avança com o tempo, há o segundo tipo de amizade, que são as amizades mais comerciais. São aquelas amizades que acontecem por interesse. E essas amizades, elas só são ruins se você fizer uma péssima negociação. Porque, como elas são, entre aspas, amizades comerciais, você não vai ficar decepcionado, frustrado, se você tiver um retorno positivo dessa relação comercial. Ou seja, se o investimento que você está fazendo está tendo um retorno maior do que o que você está investindo. E então, por via de regra, é interessante que os dois nessa relação saiam ganhando. E assim a gente tenha uma relação que chamamos de ganha-ganha. E geralmente esses amigos são amigos que, por exemplo, você vai fazer na faculdade, vai fazer no serviço mesmo que você faz, como eu empreendo, então são os amigos que eu vou encontrar fazendo um negócio juntos. E a diferença dessas duas amizades é que a primeira tende a ser mais sólida, no sentido de, se você fizer alguma merda na sua vida, como por exemplo, você meter um boneco em uma ficante, ou se você se envolveu em uma briga, é bem possível que essa pessoa esteja lá para te apoiar. Seja para comprar briga com você, para te ajudar a comprar fraldas, enfim. Agora, isso ressalta a importância de a gente cultivar esse primeiro tipo de amizade. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de alguém para apoiar a gente, para estar junto quando a vida der voltas, né? Então, isso também não invalida o valor da segunda amizade. Porque um amigo que às vezes você conhece no evento, e ele pode te apresentar a outras pessoas com quem você pode fazer outros negócios e, consequentemente, enriquecer e dessa forma prosperar. Então, as duas amizades têm seu valor. O problema é justamente esse, você tem que avaliar os prós e contras. Porque é muito comum que o primeiro tipo de amizade tenha um estilo diferente, tem um estilo de vida completamente diferente do seu. E isso faz com que muitas conversas, muitas coisas que saiam dessa relação pareçam inúteis para você. E pode ser que ele mesmo ache que alguns interesses seus são inúteis. No entanto, quando isso acontece, há uma certa virtude em relevar esse tipo de coisa pelo bem da amizade. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que até hoje não entendem como funciona o Bitcoin, para que serve. E mesmo eu conversando com eles, apresentando as coisas das quais eu tive acesso, eles não conseguem compreender, não têm interesse. É aquela coisa, né? A gente sempre tenta ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, com quem a gente se importa, mas a salvação é individual. Então, a partir do momento que você apresentou para eles as informações que você teve, se ele não agiu a partir dali, aí já é um problema dele, né? Porém, é isso, conforme você vai
desenvolvendo seus interesses, você vai estudando as coisas que te chamam a atenção, as coisas que você tem curiosidade, e você vai tomando ações na sua vida em direção a essas coisas, você vai se distanciando daqueles seus amigos de infância, vamos dizer, daqueles seus amigos mais antigos, as primeiras amizades. Aqui, claro, a gente tem que levar em consideração que assim, a gente só vai manter essa relação, né, essa questão de virtude em manter essa relação, ela só vai realmente se dar quando essa relação não está te causando algum prejuízo emocional ou financeiro. Porque caso esteja, é importante que você a solucione, levando em consideração que romper uma dessas amizades também vai ter um custo. E ele pode ser muito alto, inclusive. Então, não é aí onde mora a virtude, porque não é qualquer esse desentendimento, não vai ser qualquer discordância entre os dois, entre os grupos ali, entre as duas pessoas, na verdade, que você vai colocar tudo a perder e vai cortar contatos e cortar laços. Inclusive, tem uma experiência bem interessante, porque as pessoas as pessoas que têm esse primeiro tipo de amizade, com quem eu tenho esse primeiro tipo de amizade, a gente, assim, parece que se odeia. A gente tá o tempo todo se xingando, se zoando e diminuindo o outro no grupo, mas assim, totalmente por esporte. Eu sei que quando eu precisar, se eu, por exemplo, ligar para eles, eles vão me atender e vão me ajudar, independente do que esteja acontecendo, do que tenha feito, enfim. E aí também é válido pensar em como conciliar a sua forma de enxergar e viver a vida, porque é muito comum nos acharmos superiores às nossas amizades mais antigas, justamente por causa de toda a construção de valor que nós fomos criando, fomos guiando a nossa vida, que eles não fizeram. Então, muitas vezes nos comparamos como inferiores das nossas amizades mais novas e superiores às amizades mais antigas. Geralmente também porque quando a gente vai se aproximando dessas pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que os nossos interesses, nossas curiosidades, é bem provável que essas pessoas estejam ligeiramente à frente, acima do nosso nível. Então, no intuito da gente continuar se desenvolvendo, é interessante que justamente a gente se relacione com essas pessoas. E isso faz com que a gente se coloque quase num nível abaixo, vamos dizer. Não que isso seja saudável também. É um ponto de atenção e um mecanismo que eu identifiquei nas minhas relações. E enquanto isso, né, o grupo das primeiras amizades também esteve fazendo a mesma coisa que a gente, só que para uma outra direção, em áreas diferentes. Então é muito fácil cair nessa falácia de pensar que porque eles não se desenvolveram nas mesmas coisas que você, eles são inferiores. Só que não é bem assim. E isso tem a ver com uma arrogância fatal, como aquele que pensa que não comete pecados, não porque se engana, mas porque se abstém de olhar para si mesmo e encarar os problemas que o tornam sujo, assim como todas as outras pessoas. Então, é muito fácil você ver as virtudes que você veio desenvolvendo que o seu amigo não tem e julgar ele como algo menos virtuoso. Porém, ele fez a mesma coisa em outras áreas da vida. Então, é possível que, se você tenha esse pensamento, ele também possa ter. E é por isso que esse pensamento já não deve nem estar vivendo na sua cabeça, ocupando espaço na sua cabeça. E ainda sobre isso, é comum também vermos em alguns momentos da vida, termos contatos com alguns amigos, com algumas pessoas que dizem, por exemplo, estou incomodado com isso, com aquilo, e sabendo que você já, de certa forma, resolveu esses incômodos, numa atitude de pedir um conselho ou pedir uma orientação. E você vai lá, orienta, e meses depois, semanas depois, às vezes dias depois, você descobre que a pessoa não aplicou nada do que você falou ou simplesmente ignorou. Só que daqui um tempo ela volta e faz a mesma pergunta e reclama das mesmas coisas que ela estava passando. Então, vou dar um exemplo um pouco mais específico, né? O que já aconteceu comigo. Por exemplo, eu trabalho com internet já faz algum tempo e quando você tem outros amigos que não fazem isso, é muito comum eles perguntarem, e como é que faz, como é que começa, e o que eu tenho que estudar e aprender. E mesmo eu tendo compartilhado todo o passo a passo que eu tive, eles não aplicaram, não saíram do lugar, voltaram a reclamar, e sempre quando eu vejo é a mesma conversa, é a mesma história.
E por que que isso acontece, né? Eu vejo que às vezes a gente se prende muito em querer ajudar as pessoas, só que voltamos àquela máxima, a salvação é individual. E só a pessoa pode salvar a si mesma, então só ela pode de fato pegar o que você está falando e aplicar na vida dela. Então, para que você não continue, né, incomodado com essa questão de a pessoa estar ou não, e assim, não também querer condenar esse comportamento dela, muito pelo contrário. Eu quero propor aqui uma estratégia para você trabalhar a virtude de manter essas relações, né? Então, a ideia é basicamente você entender que as pessoas respondem a estímulos. Toda vez que esse seu amigo te vê, no caso, esse amigo me via, eu estava representando um estímulo para ele. E esse estímulo desencadeia uma série de pensamentos, que muitas vezes estão ligados a personalidades daquele amigo que ele gostaria de ter expressado, mas por conta da vida dele, dos estímulos mais comuns e habituais, ele deixou de lado. Por exemplo, um amigo que gostaria muito de ter empreendido quando era mais novo, mas como estava fazendo faculdade, se privou disso. Obviamente, o estímulo que esse cara tinha mais presente na vida dele era o de estudar para as provas e trabalhos da faculdade. Seu universo girava em torno disso. E toda vez que ele se encontrava comigo, que estava vivendo uma vida completamente diferente, com mais liberdade, é bem provável que ele voltasse a pensar em como seria bom ter essa vida também, essa vida de liberdade, de não precisar ir para aula, cumprir horário, esse tipo de coisa. E mesmo que eu incentivasse a empreender agora, pode ser que ainda assim ele não faça. E não porque ele não quer, mas porque agora os estímulos mais presentes da vida dele também não são os que eu tive para traçar esse caminho. Então pode ser que agora ele seja. Os estímulos mais presentes na vida dele sejam a sua família, um filho, coisas assim, um emprego novo, coisas nesse sentido. Então ele não vai conseguir romper com esse ritmo hipnótico em que ele vem vivendo e mudar a realidade dele nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, sempre quando ele me encontrar, pode ser que eu sirva de estímulo para aqueles pensamentos e ele volte a me perguntar, demonstrar interesse nesse tipo de coisa. E eu não sei você, mas eu não gosto de ficar repetindo as coisas. Então é importante que você entenda como funciona a cabeça dele para que você não perca a sua cabeça com esse tipo de comportamento. E pode ser que ele realmente nem queira isso e só fale sobre essas coisas mesmo, porque ele também demonstra um certo apreço por isso. Ele vê que há um valor nisso que você representa. Então o que você pode fazer é, na interação com essa pessoa, se ver numa posição de poder até mesmo interpretar um personagem que alimente ainda mais essa fantasia que ele tem sobre esse estímulo. Porque pelo menos de alguma forma você vai estar gerando uma espécie de satisfação na ideia que ele tem sobre você e sobre o que você faz. E isso pode servir como inspiração para ele em alguma outra coisa que ele queira fazer na vida dele. E claro, você também pode fazer isso em todas as outras relações, todas as suas outras interações. Você identificando o que a pessoa valoriza em você, o que ela vê, qual é o estímulo que você representa para ela, por que não entrar nesse personagem e fazer com que essa interação seja exponencializada, vamos dizer, expandida. Porque assim você também consegue duas coisas. Você vai conseguir mais liberdade para fazer as coisas que talvez você não faria. Você pode até se aproveitar disso, porque é interessante quando as pessoas estão querendo que você, estão te incentivando a fazer tal coisa, porque você pega essa energia e canaliza ela para fazer essa coisa que às vezes você também gostaria de estar fazendo. E além disso, você também consegue ser mais útil nessa relação, né? Tornando aquele momento que você está interagindo ali com a pessoa mais significativo, com maior carga emocional e fazendo com que a sua memória, o seu vínculo com essa pessoa seja mais forte. Então, isso aqui funciona muito bem pra mim, principalmente quando eu tô interagindo com esses meus amigos de primeira, que vieram ali do primeiro tipo de amizade. E é isso, a reflexão que eu gostaria de trazer é essa. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva. Quero começar a soltar pelo menos um vídeo por dia. Acredito que eu vou levar um tempo para entrar nesse ritmo, mas contando com o seu apoio, com o seu like nesse vídeo, já vai
me ajudar bastante a ter motivação para sentar e escrever. Beleza? Então eu agradeço por ter chegado até aqui. Tenha um ótimo dia. E é isso aí. Estamos juntos.